peço que você pegue a sua Bíblia e abra lá no livro, no Evangelho de João, capítulo de número 1. Pode colocar no mudo, Fábio, o Bluetooth. Lá no mudo, na mesa, por favor. João, capítulo 1. Abra aí sua Bíblia. Mais uma vez, falo para você, vou pegar o gancho daquela palavra de domingo, o tema, né? Em que você tem se tornado. Às vezes Deus dá assim para a gente, pessoal, um tema ou um assunto em que a gente prega várias vezes naquele mesmo tema, naquele mesmo assunto. Eu entendo que Deus faz isso por quê? Com qual objetivo? Eu entendo que Deus faz isso com o propósito de fixar aquilo na nossa mente, no nosso coração. A gente precisa ouvir novamente, tornar a ouvir, e aquilo vai moldando a gente, né? Então, desde domingo eu estou pregando assim, em que você tem se tornado. E a gente vai lá no versículo 45, João capítulo 1, versículo 45, diz assim, ó. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Para por aí, daqui a pouco a gente lê o restante. Pessoal, Jesus chamou Filipe para segui-lo. Filipe. Aí o Filipe, ele pretende levar Jesus até um amigo dele, o Natanael. Aí Filipe conduz Jesus até onde Natanael está. E aí Filipe aborda Natanael e diz assim, Natanael, nós encontramos aquele de quem falavam as Escrituras e os profetas. O que era que todo judeu, temente a Deus, estudioso das Escrituras, religioso na fé, o que é que eles desejavam? O Messias. Era uma linguagem única. Queremos o Messias, esperamos o Messias, aguardamos o Messias. Tão falado, tão pregado, tão profetizado sobre ele. Então Filipe chega para Natanael, um estudioso da palavra, e diz, nós encontramos aquele de quem falavam as Escrituras e profetizavam os profetas. O nome dele é Jesus, Jesus de Nazaré. Esse de Nazaré é que não soou muito bem para Natanael, porque Nazaré não era sobrenome. O Nazaré era a cidade de onde ele foi criado. Nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Então Jesus até aí sem nenhum problema, mas de Nazaré é que não caiu muito bem aos ouvidos de Natanael. E Natanael era um estudioso das Escrituras. Aí vem lá o versículo de número 46, que diz assim, olha a resposta de Natanael. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Isso aqui é incrível, pessoal. Olha a resposta, com licença da colocação que eu vou fazer, olha a resposta preconceituosa de Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Em outras palavras, pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Em outros cultos, eu já falei para você que existia um preconceito entre o restante da nação de Israel contra a cidade de Nazaré. E os preconceitos existem ainda hoje. Preconceitos de regiões, dentro do nosso próprio país, né? Pessoas de outras regiões se acham melhores do que pessoas de outras regiões. E até preconceitos de nações. Os europeus se acham melhores do que os latinos. E aí vai. Preconceito sempre existiu. E naquela época existia contra a cidade de Nazaré. Era uma cidade portuária, recebia navios de nações inimigas de Israel. E eles achavam que Nazaré tinha que fechar os seus portos para não receber navios dessas nações. Por conta disso, eles tinham um preconceito contra os nazarenos. De lá não vem nada que presta, né?
e outras coisas mais. Aí olha o que Natanael diz para Filipe: pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Irmãos, um camarada de Deus, Natanael, estudioso das Escrituras, temente, mas olha o preconceito que ele tinha. Olha o tratamento que ele dava para pessoas em quem ele não acreditava. Pode vir alguma coisa que presta? Aí Filipe fala para Natanael uma coisa que a gente tem que guardar. Filipe diz assim: vem e vê. Filipe não tenta usar a teologia para convencer de alguma coisa a Natanael. Ele não faz isso. Ele diz assim, vem e vê. Se a gente for se aprofundar nessa expressão que Filipe diz para Natanael, vem ver, ele está falando assim para Natanael: Natanael, vem experimentar Jesus. Natanael, senta um pouco com esse homem e ouve o que ele tem para falar. Natanael, tenha uma experiência pessoal com ele. Comprove você mesmo quem ele é. Experimente as palavras que saem da boca dele. Em outras palavras, Natanael, passe 1, 2 ou 3 dias com ele para você ver o que ele é, o que ele faz, como Deus usa, para você sentir o que está nele. Vem e vê. Tenha uma experiência pessoal com ele. Ele não tenta explicar teologicamente quem era Jesus. Ele diz, vem e vê. Aí olha o que é que acontece, pessoal. 47, versículo. João 1, 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há falsidade, em quem não há nada falso. 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Digam graças a Deus. Olha para cá. Vem ver. Vem. Aí Natanael foi ao encontro de Jesus. Não sabemos, pessoal, a que distância geográfica eles estavam. Mas preste atenção. Quando Natanael vem, ao que parece, eles nem tinham se cumprimentado ainda. Jesus fala assim, eis um verdadeiro israelita, em quem não há nada falso, em quem não há falsidade. Primeira vez que eles se encontravam. Aí Natanael pergunta assim para Jesus: vem cá, de onde que o Senhor me conhece? Aí Jesus quebra Natanael. Jesus fala assim: antes que Filipe fosse te chamar, eu te vi, quando tu estavas debaixo da figueira. Alguns dizem que a figueira, para o judeu, naquela época, a figueira era a árvore do conhecimento. Então era comum um judeu estudioso das Escrituras, ele pegar o livro, ir para debaixo de uma figueira e ficar adquirindo conhecimento. Então, possivelmente, era o que Natanael estava fazendo. Só que, pela distância, escute, e pela posição que Natanael estava, não tinha como alguém saber que ele estava ali. A não ser Filipe, que foi ao encontro dele. Quando ele vem e pergunta para Jesus: de onde que tu me conheces? Jesus fala assim: eu te vi, debaixo da figueira, antes que Filipe fosse te chamar. Mas como? É impossível você saber que eu estava lá. É impossível alguém saber que eu estava lá. Como é que você sabe? Versículo 48. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, ou seja, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Pessoal, como era impossível alguém saber que Natanael estava lá e Jesus deu aquela resposta. Natanael ficou impressionado. Realmente ele não é um homem comum. O primeiro encontro causou impacto.
O que é que eu quero te dizer? Natanael foi e viu, ou seja, ele teve uma experiência. Irmãos, era um homem estudioso, era um homem temente a Deus. Segundo Jesus, era um verdadeiro israelita em quem não havia nada falso, mas tinha suas falhas como ser humano. Uma delas a gente identifica. Era preconceituoso. Existia barreiras entre Natanael e outras ideias, outras pessoas, até mesmo o próprio Cristo. Mas quando ele veio e experimentou, quando ele veio e viu, irmãos, nada supera uma experiência com Deus. Nada. Quando ele veio e viu, ele se tornou em uma nova pessoa. Em que você tem se tornado? Para nós nos tornarmos novas pessoas verdadeiramente, nós precisamos ter uma experiência real com Deus. Não é uma coisa superficial. Não é uma coisa que a Bíblia faz com você. Não é uma coisa que uma religião faz com você. Não é uma coisa que uma igreja faz com você. Irmãos, é uma experiência pessoal com Cristo. É uma experiência pessoal com o Espírito Santo que realmente te transforma em uma nova pessoa. Eu sempre digo, nas oportunidades que tem para pregar, para evangelizar ou coisa do tipo, que hoje eu estou em Cristo, não é porque alguém fez a minha cabeça uma lavagem cerebral, não é porque uma religião ou porque uma igreja, eu tive uma experiência pessoal com Deus, eu tive um encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Não é uma religião, alguém que manipulou, cauterizou a minha mente para eu me tornar um servo de Deus, um cristão. Para nós nos tornarmos novas criaturas, pessoal, nós precisamos verdadeiramente vir e ver. Ou seja, ter uma experiência pessoal com Deus. Não são anos de Bíblia que te transformam. Não são anos de igreja que transformam você. Não são anos de religiosidade que fazem você ser uma nova pessoa, não. É uma experiência pessoal sua com Deus, com o Espírito Santo. Eu não tenho muito a te falar, Natanael. Se eu vou usar argumentos religiosos aqui, argumentos da Torá, ou seja lá o que for, não vai te convencer. Então faz o seguinte, Natanael, vem e vê. Vai você lá ter um momento com ele. Irmão, não precisou de muito. Não precisou de muito. Na primeira abordagem, o coração de Natanael se derrete. Você acha que Jesus não tinha ouvido? Quando ele disse, tem alguma coisa que presta de Nazaré? Você acha que Jesus não tinha ouvido? Se você falar uma coisa ao meu respeito à distância, eu não vou saber. A não ser que alguém venha me entregar. Mas Jesus não tinha isso, podia falar lá do outro lado do mundo, ele sabia que estava falando sobre ele. Ele ouviu com os ouvidos espirituais que ele tinha, o que Natanael havia falado. Que na concepção de Natanael não tinha nada que prestasse que vinha de Nazaré, mas Jesus não levou em conta isso. Jesus sabia lá no íntimo, se esse cara tiver um encontro verdadeiro comigo, se esse cara tiver uma experiência comigo, Deus encarnado, ele vai se tornar uma nova pessoa. Então, ao invés de fechar a cara para Natanael, preconceituoso, maldoso, juiz, julga as pessoas antecipadamente. Não. Ele já abordou Natanael dizendo, eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Aí, Natanael, de onde tu me conheces? Como é que tu me conheces? Antes que Filipe fosse te chamar, eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. E se Natanael fosse mais longe, irmãos, se Natanael fosse mais longe perguntando, Jesus ainda diria que livro que ele estava lendo. Ainda diria o texto que Natanael estaria lendo. Mas não precisou. Quando Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira, antes que Filipe fosse te chamar, tu estava ou não estava lá, Natanael? Sim, Senhor, eu te vi lá. Ninguém sabia disso. Aí Natanael não aguenta,
E diz 49 de novo, João 1:49. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. 50. Jesus respondeu e lhe disse: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Natanael, só porque eu te disse que tu estavas debaixo da figueira e tu crê? Pois deixa eu te falar uma coisa, coisas maiores do que estas tu verás. Tu terás experiências maiores. Irmãos, pelo amor de Deus, não adianta. Isso eu tenho que me conscientizar e você tem que se conscientizar. Uma pessoa só é transformada em uma nova criatura quando ela tem uma experiência pessoal com Deus. Religião só transforma as pessoas em pessoas preconceituosas, em pessoas falsas, em pessoas que andam com um véu de uma aparência do que não tem. E muitas pessoas são religiosas. O que transforma a gente em verdadeiras pessoas amantes de Deus, da presença de Deus, é termos um encontro, uma experiência com o Espírito Santo. Nada está acima de uma experiência. A experiência é algo que derrete, que nos quebra por dentro. A experiência é algo que nos faz ser pessoas apaixonadas, entregues a Deus de verdade. A experiência não nos deixa com dúvidas a respeito de Cristo, do Espírito Santo, da eternidade. Mas a religião nos deixa, a religiosidade nos deixa. Ele era um estudioso, ele era um homem temente a Deus, ele até tinha sede da vinda do Messias, como qualquer judeu, como qualquer israelita, ele ansiava pela vinda do Messias, mas ele precisava de um encontro pessoal com Deus, com Cristo. E esse vem e vê de Filipe é profundo demais. Vem e vê. Eu tive uma experiência com ele, mas você precisa ter. Vem e vê. Tá bom, eu vou lá. Pode até ser, não sabemos. A Bíblia não dá detalhes. O texto está resumido. Mas pode até ser que Natanael resistiu um pouco. Pode ser. Que aqui está simplificado. Mas quem sabe, Natanael deve ter dito assim: me deixa aqui quieto nas minhas leituras. Vai ficar lá com teu Jesus de Nazaré. Ironia, né? Fica lá com teu Jesus de Nazaré. Deixa eu aqui. E de repente Filipe insistiu: poxa, Natanael, vamos lá, não custa nada. Ele está bem ali, ó. Vamos lá, caminhadinha rápida. Eu te apresento para ele e vice-versa. De repente, com uma certa insistência de Filipe, Natanael, tá bom, vamos lá. Fechou ali o livro que ele estava lendo, estudando. Foi lá encontrar com esse tal Jesus de Nazaré. Mas quando ele foi e viu, meu irmão, o coração de Natanael não aguentou, não resistiu. E aí eu me lembro das palavras que Pedro disse: como é que nós vamos te deixar se só tu tens as palavras de vida eterna? Irmãos, quando uma pessoa ela se rende, realmente tem um encontro pessoal com Cristo, tem uma experiência com o Espírito Santo, não tem coração que aguente, não tem coração que resista. Quando a pessoa tem uma experiência pessoal com o Espírito Santo. O que adiantava para Natanael tanta religiosidade, tanto estudo, tanto isso, se ele não tinha uma experiência com Deus, se ele não tinha uma experiência com Cristo? Vem e vê. E hoje Deus nos convida para isso. Não basta apenas você ter aceitado Jesus, não basta apenas você ter aceitado um credo, entre aspas, religioso. Irmãos, cada um de nós precisamos de uma experiência pessoal com esse Cristo. A experiência com Cristo, ela é transformadora. É uma coisa absurdamente incrível. Você não vai ver na Bíblia nenhum homem, nenhuma mulher, e nos dias atuais, nenhum homem, nenhuma mulher, que teve uma experiência pessoal com Cristo e não se tornou uma nova pessoa. O que transformou o caráter de Jacó, o que forjou o caráter de Jacó, foi aquele encontro que ele teve com Deus, lá no Val de Jaboque. O que transformou o caráter de Pedro, foi aquele perdão liberado por Jesus,
Quando Jesus chama ele e os demais para comer um churrasco ali na beira da praia. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Uma experiência pessoal. Poxa, eu traí esse homem 3 vezes e ele me perdoa. Ele pergunta se eu amo. Ele me restitui o chamado, o ministério. Uma experiência pessoal. Quantos de nós somos ranzinzas? Quantos de nós somos pessoas de pouca fé? Quantos de nós somos muitas vezes incrédulos, mesmo tendo títulos de cristãos? Sabe o que nos falta? Vem e vê. Ter uma experiência. E quando eu falo de ter uma experiência, não é você ver anjo, não é isso, não é aquilo. Não é isso não, irmãos. Mas é aqui dentro, ó, aqui dentro. Há muitas pessoas que conhecem a palavra, há muitas pessoas que têm o título de cristão, mas nunca tiveram uma experiência de encontro pessoal com esse Cristo. Aquela experiência que derrete o teu coração, que faz os teus olhos lacrimejarem, que você se derrete na presença de Deus ao primeiro encontro, ao primeiro momento de oração. Nós precisamos disso. Deus quer isso para a nossa vida, pessoal. Como é que a gente tem um relacionamento com alguém que a gente diz que conhece e a gente não consegue passar tempo com essa pessoa? Como é que a gente diz que conhece a Deus, que pertence a Ele, mas bastam 3 minutos de oração de olhos fechados para a gente já ficar incomodado? Seja na igreja, seja em casa. A gente vai se ajoelhar para orar. E aí fecha os olhos ali, começa a orar, e daqui a pouco a mente começa a trabalhar numa porção de coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que resolver. E aí eu estou orando ali de joelhos, Deus, eu estou aqui te buscando, e o pensamento está ali povoado por tanta coisa que eu tenho que fazer, e eu não aguento ficar ali 3 minutos, 5 minutos. Mal eu comecei a oração, eu já começo a usar palavras para terminar a minha oração. Como é que eu digo que eu tenho um relacionamento profundo com um ser desse? Que eu digo que eu conheço? E aí isso me faz lembrar de quando Jesus chega para os discípulos e disse: nem uma hora vocês podem orar comigo. E aí eu não creio que ele quis dizer nenhum momento. Pode ser, mas pode ser realmente 1 hora, um tempo mais esticado. Meu Deus, eu fui ali orar, deixei vocês ali para interceder comigo. Então eu esperava, escute isso, eu esperava que o tempo que eu gastei ali em oração e via ao encontro de vocês, eu encontrasse vocês orando também. Mas vocês já se cansaram. Vocês não conseguiram esticar um momento com Deus. Vocês não conseguiram se gastar ali, se derramando, se envolvendo. Nem 1 hora vocês podem orar comigo. Que relacionamento é esse que vocês têm com o Pai? Era algo superficial. Por que a fé de muitos crentes não funciona? Porque o relacionamento deste com Deus é superficial. Por que a oração, a fé, a determinação de muitos crentes não funciona? Por que parece que o céu é de bronze para muitos? Porque o relacionamento destas pessoas com Deus é superficial. Homem que não havia falsidade, mas tinha os defeitos dele. Tinha. Religioso, aquela pessoa que de repente os outros olhavam, não via nada que desse motivo para ele ser repreendido. Homem em quem não há dolo. Mas a gente encontrou aqui um preconceito, uma falta de ética, a se referir a uma pessoa de uma cidade que ele não concordava com as atitudes dela. Ele precisava ser transformado em um novo homem, ele precisava se tornar uma nova pessoa. Mas isso só aconteceu depois que ele veio e viu. Irmãos, nós precisamos vir e ver. É uma sugestão que eu te dou quando você for entrar em oração na presença de Deus. Deus, eu vim aqui para te ver. E não é que você vai ver Deus com os seus olhos. Não é isso. Mas é ver Deus aqui dentro do teu espírito. Deus, eu preciso de uma experiência pessoal contigo. Eu preciso, meu Deus, e desejo ser uma pessoa que basta eu fechar os meus olhos, eu já consigo sentir a tua presença.
Há pessoas, irmãos, que ela pega a Bíblia, abre, basta um versículo que ela lê, aquilo é tão real para ela, é tão real, que às vezes você está lendo a Bíblia, teus olhos começam a ficar marejados de lágrimas. Tem outras ocasiões que você se pega lendo a Bíblia e você começa a rir. Mas porque aquilo é tão real para você, é tão atual para você, é tão profundo, que mexe com as tuas entranhas. Mas há outros que pegam a Bíblia, lê o mesmo versículo que fez o outro chorar. Ele pega, lê, e aquilo não tem fundamento, não tem sentido nenhum para ele e para ela. Como é que pode uma coisa dessa? O mesmo versículo que fez o outro chorar, o mesmo texto que fez o outro chorar, outra pessoa lê, aquilo não tem sentido, não mexe com nada. Como é que pode uma coisa dessa? O mesmo texto de Salmo 23, que a gente lê e decora, e se pedir para repetir 100 vezes, a gente repete. Esse mesmo texto fez Martinho Lutero ficar 3 dias preso, trancado dentro de um quarto, lendo somente o versículo 1. E ele deleitando-se. Como é que pode um negócio desse? O que um camarada faz 3 dias dentro de um quarto, lendo o Salmo 23, versículo 1? Você sabe esse decorado? O que é que diz lá? Sabemos decorado. Quando somos religiosos, pegamos aquela nossa Bíblia do tamanho da sala e colocamos lá aberta no Salmo 23, versículo 1, para aquele texto aberto na sala trazer prosperidade, não acontece nada. Martinho Lutero ficou 3 dias trancado dentro do quarto, não percebeu o tempo passar. A esposa teve que chamar um chaveiro para abrir a porta, porque lá Lutero não ouvia nada. Tão envolvido com a presença de Deus que ele estava. Aí como é que pode um texto que mexe com uma pessoa, o outro lê? Sabe o que é isso? Vem e vê. Vem e vê. O que é que falta, irmãos, para muitas pessoas, para a fé de muitas pessoas funcionar? Para a oração de muitas pessoas funcionar? O que falta é a experiência. É você saber com quem está falando, quando você estiver falando com este alguém, que é Deus. Às vezes entramos na presença de Deus, mas não sabemos nem o que falar em oração, ficamos perdidos, somos estranhos, mesmo sendo filhos. Somos estranhos, mesmo sendo filhos. Mas sabe o que é isso? Falta de experiência. Ele disse: vem ver, prova tu mesmo, experimenta tu mesmo. E é isso que Deus te convida nessa noite. Vem e vê. Separa momentos para Deus, para você buscá-lo em oração. Eu sempre bato nessa tecla. Separa momentos para você falar com Deus, com intimidade, irmãos. Deus, eu não estou dirigindo aqui, me dirigindo em oração ao meu Deus apenas, mas eu estou me dirigindo aqui em oração ao meu Pai, ao meu Abba, uma expressão grega que significa paizinho. Fala de aquele com quem eu tenho uma intimidade. Deus, eu vim aqui te buscar não apenas como meu Deus, mas como meu Pai. E eu não vim te pedir nada. Eu só vim te pedir uma coisa: a tua presença na minha vida. Derrama sobre mim, Senhor, o teu Espírito. Deus, eu preciso de uma intimidade real, verdadeira contigo. Irmão, quando você tem isso desenvolve aqui dentro de você. É incrível, falo por experiência, é incrível. Não é uma religiosidade, não é um fanatismo, mas aonde você vai, o que você faz no teu dia a dia, você sempre está pensando em Deus. Você sempre está pensando nele. Em tudo você quer agradá-lo. As coisas só fazem sentido se você perceber que Deus está contigo, que a presença dele não está te faltando. Você não consegue iniciar o teu dia sem ter uma conversa com ele antes. Para alguns, isso é cumprir tabela. Para outros, isso é intimidade. Então, quando eu acordar, eu tenho que falar com Deus. Ixi, eu esqueci, ai meu Deus. Mas para aquele que tem intimidade, quando ele acorda,
A primeira coisa que você se lembra é do teu pai. Isso não é religiosidade. E parece que há uma cobrança aqui dentro de você. Tipo, ei, você começou o seu dia. Você precisa falar com Deus. Você precisa consagrar o teu dia para Ele. E você tem vontade de, antes mesmo de levantar da cama, já agradecer a Deus pelo dia. Já falar com Deus. Consagrar aquele dia a Ele, consagrar teus passos a Ele, pedir a Ele que guie você em todos os instantes e momentos da sua vida. Isso é intimidade. Mas quando a gente é religioso apenas, isso é estranho para a gente. Isso é coisa de fanático. Perceba que você tem contato com seus familiares, mas não é 24 horas por dia. Tem hora que o filho está na escola, está na faculdade, está no trabalho, ele não está 24 horas com o pai e com a mãe. Tem horas que o esposo está trabalhando, ele não está 24 horas com a esposa, ou vice-versa. As tarefas diárias nos separam uns dos outros. A rotina diária, ela nos separa uns dos outros. Mas não importa a tua rotina, você nunca vai conseguir se separar de Deus se você andar com Ele. Porque o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se você anda com Deus, vocês são inseparáveis. Pastor, eu acho que quando eu vou tomar banho, eu estou nu, nua, Deus sai de mim. Aí o Espírito Santo me espera lá fora, até eu me vestir, para depois Ele entrar em mim de novo. Pelo amor de Deus. Você acha que a nudez para Deus é uma coisa estranha? Não, quando Ele criou o homem e a mulher, eles estavam nus, no jardim. Não, quando eu entro no banheiro para tomar banho, estou pelada, Deus vai, sai de mim, o Espírito Santo. Aí quando eu saio do banheiro, Ele entra. Não, Ele está contigo 24 horas por dia, irmãos. Você e Ele são inseparáveis. Diga assim, eu e Deus. Diga assim, eu e o Espírito Santo somos inseparáveis. Aplauda Ele bem forte. Somos inseparáveis, irmãos. Inseparáveis. Precisamos dessa intimidade. Vem e vê. Ele está contigo aonde você vai. É por isso que Ele assegura aqueles que o buscam, dizendo assim, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque Ele sempre está com você. Mas tratamos Deus como um ser indiferente, um ser distante. E Deus te diz hoje, vem e vê. Vem e vê. Natanael, eu não tenho muita coisa para te dizer. Na verdade, eu não tenho argumentos para você. E se eu tivesse, você é mais conhecedor das Escrituras do que eu não vou conseguir debater contigo. Natanael, num debate, eu vou perder de você. Então vem e vê. Vem ter uma experiência com Ele. Tá bom, eu vou. E lá vem Natanael. E lá está o Cristo, o Senhor de toda a terra. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. De onde é que tu me conheces? Já pensou, irmão? Você chegou aqui hoje na igreja. Já pensou se eu dou detalhes para você de onde você estava hoje? O que é que você estava fazendo? Falando de mim, eu te dou detalhes. Você não ia ficar impressionado? Como é que o pastor sabe? Ele não estava comigo hoje, não estava me monitorando, não falei nada, nem conversei com ele. Como é que o pastor sabe? É isso que eu quero te fazer entender. Foi isso que deixou Natanael impressionado. Como é que ele sabe? Filipe não falou para ele, ninguém falou como é que ele sabia que eu estava debaixo da figueira. Vejo que tu és o Filho de Deus, o Rei dos judeus. Porque eu falei isso, você crê? Pois em verdade eu te digo que coisas maiores do que esta tu verás. Irmão, eu vou finalizar. Eu vou dizer para você, quando você vem e vê, quando você tem
uma experiência pessoal com Deus, verdadeira e diária. Você sai dessa superficialidade da religião. E você vai ver coisas maiores na sua vida. Pode ter certeza disso. A minha primeira experiência profunda, impactante com Deus, foi aos 12 anos de idade. Eu tinha 12 anos de idade. A minha primeira experiência. E depois eu fui tendo outras e mais outras, e algumas muito fortes. E é bom quando a gente tem essa experiência, porque a gente não precisa, quem tem fé, não precisa ver para crer. Mas quando a gente tem essas experiências, Deus se torna tão mais real para a gente, que a gente não consegue se soltar dele. É um amor que desenvolve dentro do nosso coração, do nosso interior, que é uma coisa linda. Eu me lembro, quando nós estávamos, alguns anos atrás, em uma vigília de obreiros, era de uma sexta para o sábado. E estava lá a banda tocando. Quando estão todos os instrumentos na igreja, a gente não ouve um barulho, né? Tem gente que até se incomoda. É uma barulheira, pastor, na igreja. Pois é. Pois estava essa barulheira nessa vigília. E isso eu ainda era um obreiro na igreja. E a gente era ali uns 50, 60. Era de madrugada, a igreja fechada, vigília de obreiros. Os instrumentos, bateria, todos os instrumentos tocando, o pastor orando com o microfone, e a gente buscando a presença de Deus. Mas teve um momento que aí isso me marcou, que eu não esqueço. Teve um momento da oração que de repente eu estou lá buscando de olhos fechados aquele som estridente na igreja. De repente todo barulho de som some dos meus ouvidos completamente. Sumiu. Todo barulho de som. Não ouvi mais bateria, e a bateria continuava tocando, os instrumentos, nada, não ouvi mais nada. De repente tudo ficou muito claro, muito branco. E o único som que eu ouvi, que era um instrumento que não tinha, naquele momento, naquela vigília, na igreja, era um som de uma trombeta suave, tocando. Eu não ouvi mais nada. Deus bloqueou todo o som do ambiente. Tudo ficou muito branco, muito claro, e eu só ouvi o som dessa trombeta, tocando. Eu não consegui ouvir mais nada. E naquele momento, naquela experiência, me deleitei no Espírito Santo. Foi uma coisa assim fora do sério. E quando a gente tem essas experiências, a gente não consegue mensurar quantos minutos, segundos ou horas que a gente teve. Porque no mundo espiritual não existe tempo. O tempo foi dado para o ser humano. Não existe tempo para Deus. O tempo foi dado para a gente. Quando você atravessa essa atmosfera que envolve a Terra, pronto, acabou o tempo. O tempo está restrito a nós que estamos aqui dentro. Não existe tempo para Deus. Então não sei te dizer quanto tempo foi isso. Sei que foi maravilhoso. É depois daquele tempo que eu passei ali, com aquela experiência, que não ouvi mais nada, mas que eu me enchi do Espírito de uma forma incrível. Depois foi tornando a ponto de daqui a pouco eu começar a ouvir todos os instrumentos, aí eu já estava tomado, que era uma coisa fora do sério. Aquilo me marcou, foi uma das. E experiência é uma coisa que ninguém tira de você, é igual comida. A pessoa fala para você, aquela comida é ruim, aquela comida não presta, aquela comida é ruim, aquela comida não presta. Aí quando você vai lá e prova, e você vê que a comida é gostosa, pode falar para você o que quiser daquela comida, você experimentou. É ou não é verdade? É. Isso eu comi, isso não presta não, menino. Ruim. Prova. É igual minhas filhas. Tem duas. Uma experimenta uma coisa e não gostou. Aí diz para a outra, não, isso é muito ruim. Aí eu falo assim, foi ela que experimentou, experimenta você. Aí a outra vai lá e prova. Quando ela prova, meu irmão, o que a outra diz, deixa de ser verdade. Oh, glória a Deus. Quando você tem uma experiência com Deus, tudo aquilo que o outro disse, deixa de ser verdade. Porque você experimentou. Vem e vê. Diga glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Vem e vê. Quando você experimenta algo que o outro condenou, que a pessoa disse, deixa de ser verdade e perde o sentido. Mas você precisa vir e ver. Natanael condenava Jesus só pelo lugar
que ele foi criado. Nazaré, nem nada que presta de lá não. Vem e vê. Quando você tem uma experiência, tudo o que falaram para você sobre aquilo ou aquela pessoa, ou o próprio Deus, perde o sentido. Porque a experiência é pessoal, é incontestável. Você não vai saber se o perfume presta ou não presta até você sentir o cheiro. Não, esse perfume não gostei não presta não. Aí você vai pela cabeça dos outros, realmente não presta. Aí na boca todo mundo presta, não presta, pronto. Experimenta. Experimenta o figo para primeiro você dizer que ele não presta. Experimenta a tâmara para depois você dizer se ela presta ou se ela não presta. Não, mas porque me falaram. É igual a outra pessoa, um outro ser humano igual a gente. Na boca de alguém aquela pessoa não presta. Aí aquela pessoa faz a tua cabeça contra aquela pessoa. Não sei se você já passou por isso. E aí depois você vai e começa a conhecer aquela pessoa. Na realidade, em contato com ela. E aí você diz assim, meu Deus do céu, aquela pessoa não é nada do que falaram dela para mim. Já aconteceu isso contigo já? Com alguém? Você criou um preconceito pelo que falaram, mas você nunca teve contato com aquela pessoa. Nunca experimentou o caráter dela. Até você ter contato e, puxa vida, meu irmão, como é que pode? Eu julguei essa pessoa sem conhecê-la. Depois que você experimentou o caráter, convivendo, tudo que falaram sobre ela perde o sentido. Por quê? Porque você teve uma experiência com aquela pessoa. Assim é Deus. A religiosidade, a incredulidade, os preconceitos, os pensamentos, as teses que eu tenho sobre Deus, tudo cai por terra depois de uma experiência. Eu sei que Cristo cura porque eu tive experiência de cura. Eu sei que o Espírito Santo é real porque eu tive experiência com Ele. Eu sei que Deus faz milagre porque eu tive experiência, estou falando de mim. Eu sei que Deus fala com a gente porque eu tive experiência. Deus fala. Deus nos revela coisas. Eu sei que Deus não nos deixa só porque eu já tive momentos de estar só, me sentir isolado. E Deus vir com a sua presença através de alguém, de uma palavra, de alguma forma, e dizer, estou aqui. Vem e vê. Natanael, vem e vê. E Deus está falando isso para você hoje. Não importa quanto tempo de crente, de cristão eu tenha, você tenha. Vem e vê. Tempo de cristão não me torna amigo de Deus. Tempo de cristão não me torna íntimo de Deus. Tempo de cristão não me coloca em posição privilegiada diante do Pai. É intimidade. O filho que nasceu por último pode ter mais intimidade com o pai e com a mãe do que o que veio primeiro. O filho que nasceu primeiro pode ter mais intimidade do que o fofinho que veio por último. É relativo. Depende da intimidade que é criada, que é desenvolvida entre ambos, filho e pai, filho e mãe. É muito relativo isso. Há pais na Bíblia que privilegiavam mais o filho mais velho. Há outros que privilegiavam o filho mais novo. Tinha a ver com a intimidade. A mesma coisa é Deus. A mesma coisa é Deus. Você quer ter intimidade com Ele? Vem e vê. Vem e vê. Que a tua experiência com Deus seja tão real e profunda, a ponto disso aqui, não ser apenas um livro para você, mas a ponto disso aqui serem palavras vivas. Quando você as lê, parece que elas estão mexendo alguma coisa aqui dentro do seu interior. Eu gosto quando Jesus diz assim, as minhas palavras, elas são espírito e são vida. Jesus está dizendo assim, para resumir esse texto, ele está dizendo assim,
as minhas palavras, elas são vivas. Mas para alguns elas são apenas letras. Letras escritas em folhas. Mas para aqueles que tiveram a experiência, elas não têm apenas o sentido de letras, elas são reais. Você acha que depois que Natanael teve aquela experiência, ele ia ler Isaías da mesma forma? Quando Natanael ia ler Isaías 54, claro que não era dividido em capítulos e versículos a Bíblia. Mas quando ele ia ler Isaías 54, verdadeiramente, 53, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores. Ele já lia com outro sentido. Era profundo aquilo. Quando ele ia ler Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Meu irmão, isso não tinha mais o mesmo sentido. Olha Natanael evangelizando com Isaías 9:6. O Natanael, velho homem, era mais ou menos assim. Deixa eu explicar aqui para você o que é que significa isso aqui. Veja só, por que Ezequiel, por que Amós, por que Jeremias, por que Isaías, por que... Ele evangelizando antes da experiência. Agora Natanael evangelizando depois da experiência. Natanael, o que é que significa isso aí? Isaías 9:6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Vem cá, deixa eu te levar até ele. Deixa eu te mostrar quem que ele é. Ele é diferente, irmãos. A experiência torna uma pessoa diferente. A experiência com Deus, de encontro, torna a pessoa uma pessoa diferente. Torna. No sorriso, no olhar, no jeito, no falar, no sentir, no tratar, no comportamento. A experiência torna a pessoa uma pessoa diferente. Torna. Por isso que nós precisamos disso. Mas quantos de nós estamos com a nossa vida cristã resumida a ser cristão apenas? E mais nada do que isso. Mas de Gênesis a Apocalipse, o que transformou pessoas do mal para o bem foi experiência com Deus. Experiência de encontro. Experiência aqui dentro. Porque a transformação de uma pessoa com Deus não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Há pessoas que falam: Deus, se o Senhor me der isso, eu vou ser aquilo. Se o Senhor me der aquilo, eu vou ser isso. Coitadas dessas pessoas. Coitadas. Elas prometem a Deus que se Deus lhes der isso, lhes fizer isso, elas serão tal coisa. E Deus te diz assim: você está errado. A mudança é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Deus, se o Senhor me der uma casa própria, Deus, se o Senhor me der um carro, Deus, se o Senhor me ajudar a pagar aquelas dívidas, Deus, se o Senhor fizer isso e aquilo, eu prometo, pelo amor de Deus. E a grande parte não cumpre. Promete, mas não cumpre. Porque uma experiência externa não é suficiente para te transformar. O que te transforma realmente, o que te torna uma nova pessoa, é uma experiência aqui dentro. E a experiência aqui dentro é a experiência interna. É no teu interior. É isso que te torna realmente uma nova pessoa. E é o que a grande maioria precisa. É aqui dentro, pessoal. Uma experiência interna. É de dentro para fora. É de dentro para fora que as coisas perdem o valor para você, perdem o sentido. E Deus ganha significado na sua vida. Vem e vê. Prova você mesmo. Nunca fale mal de uma comida se você não experimentou. Ah, o cheiro é ruim. O sabor pode ser incomparável. Já teve preconceito com alguma comida? Já teve? Nunca teve? Eu já. Já teve preconceito contra alguma pessoa?
Porque falaram dela para você que ela não prestava. Já teve preconceito? Já teve preconceito com algum lugar? Olha, aquele lugar não presta. Ó, a pessoa não gostou. De repente tu vai lá, é o melhor lugar do mundo. Vem e vê. Assim é Deus. Deus, ele precisa ser experimentado. Provado, não no sentido dele ser colocado à prova, mas no sentido de ser experimentado. Experimente Deus. Busque com todo o teu coração, que você vai encontrá-lo. Eita glória! Vamos ler de novo para a gente encerrar? Prometo que eu vou encerrar. Mas é tempo que eu estou falando que eu vou encerrar e não encerro. Porque é gostoso falar de Deus, né, pessoal? João, Evangelho. Eita glória! Capítulo 1, versículo 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe. Foi o que ele disse? E vê. Fala comigo aí, vem ver. Vem você, vem ver, experimenta, prova. 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. O cara foi elogiado por Jesus. 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, quando estava tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, afirmando, não perguntando. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Irmãos, quando você tem uma experiência com Deus, coisas muito maiores você vai ver. Você crê em Deus? Levanta a mão direita para o céu e repete comigo: coisas muito maiores eu vou ver em minha comunhão com Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Eita glória! Vamos fazer uma oração. Fique de pé no nome de Jesus Cristo, que eu quero orar por você. A nossa oração ela vai ser objetiva, mas eu peço que no mínimo, você só seja sincero com Deus. Se o que você ouviu aqui, escute, se o que você ouviu aqui faz sentido, fale com Deus e diga para Ele em oração: Deus, eu quero ter um encontro real contigo, verdadeiro contigo. Eu quero ter. Eu quero que a minha comunhão contigo ela faça sentido. Eu quero que o Senhor seja tão real para mim como o ar que eu respiro. Eu quero ter uma comunhão tal contigo a ponto de fechar os meus olhos e já te sentir. Pastor, eu só sinto Deus de olhos fechados? Não. Mas por que na igreja nós pedimos às pessoas para fechar os olhos? Porque você se desconecta. Você tira a sua concentração desse ambiente físico e você concentra a tua mente, teus pensamentos em Deus. É por isso. Você passa o dia todo de olhos abertos, desde o horário que você acorda. Você vê coisas, você se chateia com coisas, deseja outras que não é para desejar, peca com os olhos, povoa tua mente de maus pensamentos. Mas quando a gente vai entrar na presença de Deus, convém que a gente feche os olhos para orar, para dizer palavras que saem do nosso coração. Amém? Então, se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão ou as mãos no seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na sua presença, nesta noite, meu Deus, de oração, e em nome de Jesus, eu estou aqui juntamente com cada uma dessas pessoas,
para, em primeiro lugar, Senhor, te agradecer por essas palavras, porque são palavras de vida eterna. São palavras que nos curam por dentro, principalmente, porque a primeira obra do Senhor é no interior. O agir do Senhor no ser humano é de dentro para fora. Muitos querem de fora para dentro, fazem promessas para ti que nunca e jamais poderão cumprir, Senhor. Mas nós compreendemos hoje o que tu queres de nós. Vem e vê. Lá estava Natanael, um homem temente, um homem em quem não havia dolo, palavras do Rei Jesus, mas um homem que precisava de um encontro contigo, e ele teve esse encontro. Foi uma experiência pessoal, porque ele foi e viu, e nós precisamos, Senhor, ter essa experiência contigo, uma experiência diária com a tua presença. Cala todas as outras vozes, cala, meu Deus, tudo aquilo que nós ouvimos e que nos deixou incrédulos, medrosos, fanáticos e religiosos. Uma experiência real contigo nos faz te conhecer, meu Deus, e nós estamos aqui nessa noite para isso, derramando a nossa vida em oração diante de ti e dizendo, Senhor, que nós queremos que caia por terra toda religiosidade, todo fanatismo, todas as credenciais que muitas vezes nós achamos que nos privilegiam diante de ti. Meu Deus, que nós venhamos tirar essa roupa de religiosidade, essa roupa de mentira, de engano, e que nós possamos nos vestir com as vestes da justiça do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos nessa noite, tira as escamas dos nossos olhos, assim como o Senhor tirou dos olhos de Saulo, e nos faça ver, e nos faça te enxergar, e nos faça receber, Senhor, do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus, nessa noite eu repreendo o espírito do engano, o espírito da mentira, do fanatismo, da religiosidade, da cegueira espiritual, da surdez espiritual. Eu digo, saia desta vida em nome de Jesus Cristo. Diga, Senhor meu Deus, fala com fé, diga, Senhor meu Deus, eu não quero na minha vida nenhum espírito de engano, de cegueira, de surdez, de dureza de coração. Diga, em nome de Jesus, eu te peço, me liberta, Senhor, dessas prisões, dessas cadeias. Diga, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno todo mal na minha vida que me impede de ver a Deus. Diga, saia em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus e diga, Senhor, o único Espírito que eu quero ter habitando em mim chama-se Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, venha sobre mim e me encha da graça de Deus, do poder de Deus. De mãos levantadas e olhos fechados, receba essa presença do Espírito Santo sobre a sua vida nessa noite. Seja cheio de Deus nesta hora, e que o Espírito Santo possa ter parte contigo, homem de Deus, mulher de Deus. Como ministro do Evangelho nessa noite, eu te abençoo. E eu declaro que você está em Cristo. Eu declaro que a presença de Deus é tudo na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero declarar a tua libertação de tudo aquilo que te prende, que te sufoca, que te deixa incrédulo, que te deixa medroso, medrosa, que te deixa frio. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida um derramar do Espírito de Deus, que você possa ter uma experiência pessoal com Ele. Aleluias, aleluias, aleluia. Nós te amamos, Espírito Santo, nós te adoramos nessa noite. Diga obrigado, Senhor Jesus. Diga, eu te amo, meu Senhor, e aplauda a Ele bem forte, bem bonito. Aleluia, bem bonito as suas palmas para o Rei Jesus. Glória a Deus.
Pode sentar, meus irmãos.